Olá, olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Palavra de Deus com o irmão Jailson Santos já vem aqui com mais uma mensagenzinha ao seu coração. Lá no livro de Gênesis, capítulo 25. Abraão casa-se com Quetura e tem filhos dela. Glorificado seja Deus. Se você sentir no seu coração o desejo de evangelizar, evangelize também através do compartilhamento do meu vídeo ou do vídeo de um outro irmão, de um louvor, de uma pregação de um irmão, de uma irmã, de alguém que fale da palavra de Deus, do amor de Deus. Se você sentir em seu coração, faça isso, evangelize também, compartilhando vídeo, compartilhando uma palavra para alguém, um louvor. Talvez naquele momento tenha alguém necessitando de ouvir um louvor, de ouvir uma palavra. Então, compartilhe a palavra de Deus com alguém, para que Deus possa fazer um milagre na vida de alguém através da palavra dele. Glorificado seja Deus. Abraão casa-se com Quetura e tem filhos dela. Gênesis 25, a partir do versículo 1. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zira, e Jocsã, e Medã, e Midian, e Isboque, e Suá, e Joster, que gerou a Seba e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letussim, e Leumi. E os filhos de Midian foram Efa e Éfer, e Enoque, e Abidab, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda despediu os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 165 anos. Aleluia. Abraão morre, e Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu pai. Povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente da Manja. O campo que Abraão comprará aos filhos de Éter, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho. E habitava Isaque junto ao poço Laiai, rio, Rói, os descendentes de Ismael. Glorificado seja Deus. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primeiro de Ismael era Neboite, depois Quedar, e Abdel, e Mibsam, e Misma, e Duma, e Massa,
e Herdade, e Temar, e Getur, e Naph, e Querdema. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas velas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael, que viveu 137 anos. E ele expirou e morreu e foi congregado ao seu povo e habitaram desde Avilá até sul, que está em frente do Egito, indo para Assur. Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaac. E estes são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas estranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Glorificado seja Deus. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo o corpo uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão, perito na casa, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a casa era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozerá um grisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse grisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura,
E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o grisado das letinhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Glorificado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso. Meus amados, na primeira parte aqui, do versículo 1 ao 7, vai falar: Abraão casa-se com Quetura e tem filhos dela. No segundo, do 8 ao 11, fala: Abraão morre. Do 12 até o 30. Do 12 ao 18, vai falar os descendentes de Ismael. Do 19 ao 23, vai falar os descendentes de Isaac. Do 24 ao 34 vai falar o nascimento de Esaú e Jacó. Aqui, a partir do versículo 26, já vai falar a guerra por causa da fome. Nessa mensagem nós vemos o nascimento, a família que a família que Abraão deixou com a outra esposa, a descendência de Ismael e a descendência de Isaac. Nós vemos aqui, meus amados, onde a mensagem ela fala abertamente do povo a qual o Senhor escolheu. Mas aqui começa uma nova história, já falando da história de seus filhos, dos filhos de Abraão. A mensagem, ela tem vários contextos, tem várias formas de explicar, tem várias famílias, tem filhos e tem as suas gerações. Mas aqui vai falar da geração de Isaac e da geração de Ismael. A palavra, ela vinha falando desde o começo da mensagem, a palavra vinha falando de Abraão, mas aqui agora já entra seus filhos, Isaac e Ismael. A mensagem, ela é clara. O Senhor nosso Deus, ele nos amou e falou para Abraão que a sua descendência multiplicaria, e aqui estamos nós. Aqui no versículo 5, a mensagem vai falar, onde Abraão dá tudo quanto tinha a Isaac. Ouça esse ponto referente aqui. O último ato de Abraão foi assegurar que a promessa que Deus lhe fizera na ocasião do concerto continuaria com Isaac. Essa sua solicitude e providência serve de exemplo a todos os chefes de família e líderes de igreja, os quais devem fazer o máximo para que a real comunhão que o crente tem com Deus em verdade, pureza, poder e bênção passe à geração seguinte, deixar que o povo de Deus paulatinamente se desviem para o mundaísmo
e para longe de Deus, e o fracasso inormimável da liderança espiritual. Glorificado seja Deus. Meus amados, a palavra quer nos dizer aqui que quando Abraão deu tudo quanto tinha a Isaac, ele estava falando do cumprimento do que o Senhor tinha prometido a ele. Isaac era o filho da promessa. E aqui a mensagem fala para que nós, como chefe de família, você como chefe de família, como dono de casa, como dono de casa, tem muitas mães que são pais e mães, tem muitos pais que são pais e são mães. E muitas das vezes tem como a sua, como que eu posso falar? Tem como a sua família, alguém a qual ele deve instruir para que passe aquela responsabilidade, né? Tem muitas mães que é pai e mãe, tem muitos pais que é pais e mães. E ali Abraão, como Isaac era o filho da promessa, ele deu tudo quanto tinha a Isaac. Deu a parte que ele cabia para que se formasse uma grande nação, para que ele desse continuidade à promessa de Deus na vida de Abraão e na sua vida, pois ele era escolhido de Deus. E aqui a mensagem vai falar que todos nós, como chefe de família, você que é líder de igreja, tem que passar para seus mais próximos, para aqueles escolhidos. Por que o pastor escolhe lá quem vai ser diácono, quem vai ser auxiliar, quem vai ser presbítero, quem vai ser copastor? E ambas têm os seus cargos dentro de uma congregação, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, que a igreja somos nós, né? E daí então nós vemos aqui Abraão dar o que era de direito a Isaac, para que ele desse continuidade à promessa a qual o Senhor tinha prometido a Abraão. E nessas mensagens nós vamos ver, meus amados, o quanto Deus quer para que não se perca ninguém. Deus quer que haja comunhão entre os homens, entre os seus líderes, entre os pais, entre as mães, que são chefes de família, que são líderes dentro da sua casa. O que o Senhor nosso Deus, Ele quer que toda a igreja do Senhor não se corrompa, mas viva em união, viva em harmonia. Se você é a igreja do Senhor, por que você é chamado de igreja do Senhor e despreza fulano de tal, despreza ciclano, despreza alguém? Eu tenho visto, meus amados, as coisas acontecerem. E muitas das vezes nós ficamos tristes. As pessoas, por algo que não está de acordo com os líderes, eles não dão oportunidade. Por quê? Porque a pessoa não tem bens materiais. Não façam isso. Mas quando a pessoa tem bens materiais dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, ele é bem visto. Quando a pessoa é simples, é humilde, muitas das vezes eles não estão nem aí. Quando você é simples, quando você é humilde, simplesmente há só cobrança. Quando você é humilde, quando você é simples, só vem para você cobrança. Oportunidades são poucas. Por que isso? Porque você não pode financeiramente ajudar a eles. E o que Deus quer é que não seja assim. O que Deus quer é que haja harmonia, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é dono da igreja do Senhor aqui na terra, o Senhor é dono de todas as congregações, de todas as casas do Senhor, Ele é dono. Não importa se é placa tal, não importa. A igreja é do Senhor, tudo é do Senhor. Essa casa, esse teto onde eu estou, essa roupa, a minha vida é do meu Deus. A minha vida não é de dirigente, não é de pastor, não é de ninguém. A minha vida é do Senhor. Mas eu, como servo, eu tenho que obedecer.
na minha simplicidade e na minha humildade. Mas nós vemos quando as pessoas têm bens materiais, eles são bem vistos. Meu irmão fulano de tal, meu irmão, minha irmã fulana é uma bênção de Deus. Meu irmão fulano de tal é uma bênção de Deus. E o simplesinho está ali. E por que ele não é bênção de Deus? Na boca dos líderes. Porque ele não tem nada para oferecer. Mas para Deus ele tem muito a oferecer. Muitas das vezes o simplesinho, ele pega todas as vezes aquele, quando ele ganha uma diariazinha, quando ele ganha qualquer coisinha, ele vai lá e tira a parte que cabe ao Senhor. E muitas das vezes, os que têm condições, eles fazem para se apresentarem, para mostrarem que tem. Não, o simplesinho, o humilde, ele faz aquilo que o Senhor determina. Ele dá a parte que cabe para a obra do Senhor. E muitas das vezes, quando os líderes, alguém precisa de alguma coisa, conta sabe com quem? Com aqueles grandão, porque tem. Os grandão da igreja. Os grandão da casa do Senhor, não. O grande da casa do Senhor é aquele que faz a vontade do Senhor, não aquele que faz a vontade de pastor, não aquele que faz a vontade de dirigente. O grandão da casa do Senhor é aquele que faz a vontade dele. Esse sim é o pequeno que se faz grande na presença do Senhor. Porque grande é somente Deus, é somente Ele. Porque Ele criou os céus e a terra e Ele se inclina para olhar para mim e para você. Para Deus nós somos como um grão de areia, o menor grão de areia na beira do mar. Mas Ele olha para baixo e vê cada um de nós. Por quê? Porque Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Não despreze ninguém. Aqui nós vemos o que Abraão fez. Deixou alguém, instruiu alguém, instrua alguém. Instrua alguém. Hoje você está aqui, mas amanhã você pode não estar. Por que que Abraão tinha o filho da promessa e por que que ele a instruía? Porque ele hoje estaria aqui, mas amanhã ele não estaria. E a palavra vai dizer aqui que Abraão morre. Quando Abraão morre, Isaac que fica por conta. Então eu e você temos que instruir alguém para estar dentro da nossa casa, ensinando aos outros. Aonde quer que nós vá, nós temos que ter alguém para nos instruir, para dizer, olha, isso aqui foi alguém, foi meu pai, isso aqui foi meu líder, isso aqui foi meu pastor que me ensinou dessa forma. Eu vejo aí muitas das vezes quantas visitas as pessoas fazem. Eu vejo igreja de porta em porta batendo, evangelizando. E as pessoas que se dizem correto, que se diz igreja, que vive gritando e falando, só fala no microfone. Só fala lá quando está com o microfone na boca. Não seja assim. Evangelize. Sai a pé, como essas pessoas saem de porta em porta, insistindo, batendo, chamando, falando que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus liberta, e que Jesus salva, e que Jesus quer levar a sua casa completamente para a glória. Toda a sua família, Jesus quer salvar, Jesus não quer que nenhum se perca, amém? Que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E aonde quer que essa palavra chegar, que ela traga sabedoria. Gênesis capítulo 25, glorificado seja Deus. Versículo 1 ao 34. Glorificado seja Deus para todo o sempre. Amém. E graças a Deus. Querido Deus, chega nos hospitais, chega nos presídios. Chega nas casas onde tem contenda, onde tem enfermidade, onde tem depressão. Chega, meu Pai, em nome de Jesus, chega nesse bairro, nessa rua. Chega nos meus vizinhos, abençoando a todos, em nome de Jesus.
Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Que o amor de Cristo nos abençoe.